O Dia de Finados é dedicado às homenagens e celebrações aos entes queridos que não estão mais por aqui e de lembrar deles com saudades, mas é dia também de rezar por eles. O padre José Geraldo, da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Caratinga, conta como surgiu essa tradição. Essa celebração, ela tem-se origem, de forma mais específica, foi se consolidando no século XIII e firmou-se a partir do século XIV. Mas se a gente for pensar as origens de celebrar o Dia de Finados, precisamos pensar no dia 1º, que é o Dia de Todos os Santos, e logo em seguida reza-se por todos aqueles que já faleceram. No Antigo Testamento, de forma mais específica no livro do 2º Macabeus, há uma consolidação do pensamento, do entender-se esta vida para além da morte. É pensar-se a vida humana que não finda e que ela é para a vida eterna. E no mesmo livro, 2º Macabeus, tem-se um amadurecimento do entendimento que há necessidade de rezar pelos mortos. Lá no capítulo 12 vai se dizer, deste belíssimo ato de oferecer sacrifício no templo por aqueles que morreram. Aí já no Novo Testamento, pensando no Novo Testamento, é um costume que podemos dizer que remonta da época dos apóstolos. Os primeiros cristãos martirizados, eles vão aos túmulos e lá rezam por aqueles que morreram. A comunidade se reúne em torno dos túmulos dos mártires. Isso entrou para o Novo Testamento, entrou para a fé cristã como um belíssimo hábito, um costume nosso, de rezar por aqueles que morreram. E depois, quando nós fomos firmando dogmaticamente esse pensamento, já com o dogma do purgatório, foi mais consolidado esse pensamento de rezar pelos mortos, entendendo que aqueles que morreram, que ainda estão no estágio de purificação, para poder contemplar a Deus face a face, se faz necessário que a igreja terrena reze por essa igreja que se encontra padecente ainda. Então esse belíssimo hábito, ele foi consolidado no século XIV e hoje nós estamos rezando mais uma vez por aqueles que já nos anteciparam. O padre José Geraldo explica por que os católicos levam flores, velas e visitam os túmulos dos mortos no Dia de Finados. O hábito de levar velas, levar flores, visitar os túmulos, não é algo só nosso católico, A gente consegue perceber em diversos outros cantos pelo mundo, pessoas que vão aos túmulos, que tem lugares que levam comida, tem um belíssimo ato que eu acho muito bonito, mais do Oriente Médio, salvo engano, eles levam pedras e colocam sobre os túmulos, recordando o amor, recordando o sentimento que tem por aqueles que morreram. O levar flores é um hábito nosso que recorda de fato aquilo que nós temos enquanto amor por aqueles que morreram, a beleza das flores, para enfeitar os túmulos. E as velas, elas simbolizam para a gente, pegando o pensamento bíblico, recordam a fé, a luz dos corações. Assim como nós rezamos na Páscoa, é a noite das luzes e que nós temos muitas velas que alumiam e que iluminam a igreja, as velas nos túmulos também recordam a luz da ressurreição. Aqueles que morreram, mas que pela fé, pela nossa oração, nós cremos que ressuscitarão no último dia com Cristo. De acordo com a doutrina da Igreja Católica, ir ao cemitério e rezar por aqueles que já partiram é um ato de caridade, pois as orações podem livrar essas almas do purgatório. As intercessões pelas almas no Dia de Finados podem proporcionar indulgências plenárias onde todos os pecados são perdoados. Nós podemos dizer que no purgatório não há tempo, não há espaço, este pensamento. Então nós cremos sim que pela oração, por aqueles que vão aos túmulos, que recebem indulgências também por este ato, por essa oração, sim, com certeza, muitas pessoas conseguem pela oração, pelos sacrifícios espirituais, pelos sacrifícios corporais da igreja, muitas pessoas de fato conseguem sim sair do purgatório e alcançar a redenção em Cristo. É um ato de caridade. O ir ao túmulo, o rezar pelos mortos, o comungar, o participar da Eucaristia, sim, de fato, aqueles que aqui estão alcançam, sim, essas indulgências. A receber indulgências sempre se faz necessário estar em estado, vamos dizer assim, de comunhão com a igreja. Qual é o estado de comunhão com a igreja? É você comungar, a comunhão eucarística, é também você estar livre, daquilo que amarra-nos da comunhão, que é o pecado. Por isso o sacramento da penitência, o confessar-se e o receber a confissão. Esse estado de graça, ele se faz necessário para que você esteja em plena comunhão
com a igreja terrena, com a igreja celeste, com a igreja padecente, né? Uma vez que você rompe com a comunhão pelo pecado, uma vez que você rompe com a comunhão, que você não está em comunhão com o Papa, por exemplo, não está em comunhão com os bispos, você rompeu a comunhão com a igreja. Para aqueles que desejam transmitir ou até receber indulgências plenárias neste dia de finados, o padre explica o que deve ser feito pelos fiéis católicos. São requisitos que, necessários nós católicos sabemos. O participar da Eucaristia, o comungar, o ir aos túmulos, o rezar pelos falecidos, pelos mortos. Se você não pode ir aos túmulos, talvez você pode rezar a missa da sua comunidade, da sua paróquia. Este ato aí você já está assim entrando em comunhão com a igreja e se torna apto a receber as indulgências. O padre José Geraldo deixa um convite a todos os caratinguenses. Neste dia 2, os nossos horários de missa, aqui em Caratinga, próximo ao cemitério, na Capela Cristo Redentor. As missas serão 8 da manhã, às 10 horas e depois às 15 horas. Então fica o convite a todos da cidade a estarem participando, né? Você que vai aos túmulos aqui na cidade de Caratinga rezar, que possa estar então na comunidade Cristo Redentor, logo de frente ao cemitério. 9 da manhã, às 10 horas e às 15 horas.